Sejam muito bem-vindos à nossa primeira temporada do nosso podcast da página Comprador Iniciante. Eu me chamo Josivânia Costa e eu tenho a experiência de mais de 15 anos na área de compras, no ramo de confecção, para ser mais específico, em lingerie. E tive essa iniciativa de fazer esse projeto junto com alguns amigos, compradores também. E eles são hoje os meus convidados especiais, certo? Eu apresento aqui para vocês a Rayane Feitosa, Ingrid Cosmo e o Mailton Silva. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, aqui para os nossos ouvintes, das experiências de vocês no ramo de compra, que ao mesmo tempo que é muito dinâmica, também é muito desafiadora. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, e falassem um pouquinho para a gente. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mailton Silva. E obrigado, Josi, pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente vem aprendendo aí ao longo desse período, Eu peguei a área de compras, praticamente caiu, como a gente fala, caiu de bandeja. Acho que é que nem a Josi comentou um dia desse que a gente estava conversando, que ninguém teve aquele sonho, eu vou estudar para ser comprador, Sempre é uma função que cai meio que no nosso colo, para a gente desenvolver, E aí o meu contato com essa função aconteceu por meio de um convite, de um amigo que me convidou para entrar em uma empresa, inicialmente como auxiliar de compras, cadastrando produto. Então eu comecei bem assim na base mesmo, conhecendo lá no início, cadastrando produto, aprendendo questão de código de barras, NCM, imposto, código de fábrica. E aí acho que com uns 4 meses que eu estava como auxiliar. Qual era o ramo, Mailton? Construção, Então, material de construção ali, comecei bem cedo ali, aprendendo o que eram os produtos, as marcas, Fazendo aquela questão do cadastro. E aí, com uns 4 meses que eu estava nessa questão do cadastro, surgiu uma oportunidade de auxiliar para assistente. E aí eu comecei meio que a já ir para a questão de corrigir os pedidos, olhar os preços dos produtos, Olhar se o pedido que estava sendo recebido estava igual ao que foi solicitado, aquela conferência. Fazendo toda essa etapa inicial mesmo, Isso. Então eu peguei todos os degraus do começo, Da parte de cadastro, depois a parte de preço, de conferência de pedidos. E aí, com 5 meses, surgiu a vaga para ser realmente comprador efetivo. Foi rápido, Foi rápido, Surgiu assim, bem rápido, graças a Deus. Quanto tempo aí, mãe? No mercado? Não, do pulo inicial de cadastro até ser comprador. Entre 9 meses, E aí, quando eu comecei, de fato, a ser comprador, eu já conhecia toda a parte do processo inicial, de cadastro, de conferência, de posto, de NCM do produto, Então, assim, eu já estava meio que bem familiarizado. Então, o que foi mais desafiador para mim foi que até então eu só tinha um contato com o produto naquela situação, ainda não tinha um contato externo, primordial, que é com o fornecedor, ou com o vendedor. Ainda não tinha ainda essa relação com o vendedor, com o representante. E dentro dessa experiência, o que tu daria de sugestão para quem está iniciando lá no cadastro e realmente quer ser um comprador? O que tu diria para ele? O que foi esse diferencial que te levou até essa ascensão tão rápida em 9 meses? Eu acho que você precisa gostar do que você faz. Se você não fizer com gosto, se você não tiver interesse pelo que você faz, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Acho que você precisa ter sempre uma visão além. Então, gente, assim, só para concluir, nesse meu período, eu passei por algumas empresas, de alguns diferentes ramos, e você percebe que, independente do ramo, as nossas dores, as nossas dificuldades são as mesmas, não muda muita coisa, mas para mim, o ramo do material de construção, o Maticom, sou apaixonado demais, gosto muito de trabalhar nessa área. E eu já trabalhei em indústria, E você percebe que tem muita diferença, Eu sou muito envolvido com essa questão de analisar a venda, analisar giro, preço, trabalhar com ofertas.
Então, você sente muita diferença. Então, assim, hoje a minha especialidade realmente maior se dá no material de construção. É como a gente sempre fala, né? Assim, as dores, na verdade, né, são as mesmas, né? O que muda, na verdade, é só o CNPJ. Mas seja muito bem-vindo, tá, Mailton, ao nosso papo, ao nosso bate-papo aqui. E eu gostaria que a Rayane se apresentasse, falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Eu me chamo Rayane, né? Tenho 32 anos, já atuo em compras e suprimentos há mais ou menos 14 anos. A minha primeira experiência foi na indústria, né? Eu comecei na indústria têxtil, que é a minha primeira e maior experiência, que é na indústria têxtil. Mas também atuei no ramo de alimentos e bebidas. E em seguida eu fui atuar, a minha segunda maior experiência na área da construção civil. Então, a gente fez construção civil pesada, a gente fez a parte de energia, né? Trabalhou com energia solar. E hoje eu atuo na parte de máquinas e equipamentos, né? Então, são ramos bem diversos, né, Rayane? São ramos diversos, mas assim, as minhas maiores experiências, elas são em indústria e em construção civil, né? Bacana. Hoje eu consigo entender muito o macro dos suprimentos, né? Porque já são 14 anos de história, então a gente se envolve muito. Muito tempo, né, gente? Muito tempo. A gente se envolve muito com outras áreas. Então, hoje eu digo que eu sou especialista não mais em compras, eu já sou especialista em suprimentos, porque Bacana. Eu consigo entender logística, hoje eu já consigo dominar estoque, hoje eu já consigo gerenciar estoque, gerenciar inventário, hoje eu já consigo gerenciar a parte de fluxo de caixa, a parte financeira. Então, assim, eu acho que durante esses 14 anos eu me envolvi muito em todo o processo de cadeia de suprimentos, né? Verdade. E tem uma coisa, Rayane, que a gente sempre fala também, né? Que quem é negociador, né? A gente não negocia somente com fornecedores. A gente negocia com os nossos pares, né? A gente negocia com os nossos clientes internos. E a gente negocia até em casa também, né? Às vezes a gente tá ali negociando, negocia com o filho, negocia com o marido, então a gente acaba negociando com tudo. Mas é muito bacana a tua experiência. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente de como começou, de como que surgiu esse desejo de ser compradora. Então, eu acho que não surgiu o desejo, né? Eu acho assim que quem atua na área de compras realmente tem o dom. Eu acredito que bons especialistas em compras, eles são especialistas em negociar. Uhum. E eles têm características próprias de pessoas da área de compras. Então, geralmente, alguém te convida, alguém identifica essas características, essas habilidades, né? E alguém te convida, né? Então, eu comecei realmente como assistente de compras, né? Foi rápido também, com 3 meses eu assumi a carteira secundária de comprador. Depois eu assumi a carteira primária, né? E, sei lá, com 1 ano eu já estava gerenciando uma carteira de compras de 5 milhões de reais mês. Olha aí, ó, segue a dica para quem está iniciando, que o que vale é a persistência. A gente sabe que não é fácil, né? A gente que é comprador, que é da área de suprimentos, a gente sabe que não é fácil. Que é um desafio em cima de desafio, né? Mas a gente está vendo aqui, né, que a maioria deles, né, ou seja, todos eles, né, já todos nós, na verdade, já começamos desde o início, sendo assistente, sendo auxiliar, e a maioria hoje já exerce cargo de executivos mesmo, de compras. Muito bacana, Rayane. E a dica que eu tenho que dar, né, assim, que eu acho que é interessante, como o Mailton já falou, você tem que entender se você gosta do que você faz, se você realmente está disposto a fazer aquilo. Uhum. E eu acho, assim, que a questão de você se enxerga ali por quanto tempo, né? Você faz o que você gosta do relacionamento. Então, é um mix de juntar as suas características, as suas habilidades, né? O seu dom, que você nasceu com aquilo, com o que você realmente almeja para a sua vida profissional. Então, se você enxerga isso, se você tem determinação, né, eu acho que são os princípios básicos para a gente conseguir ser bem-sucedido na área de suprimentos. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. E a gente vai ter muito conteúdo hoje para vocês, gente. E nós temos também... Desculpa, Mailton, pode falar. Eu queria só complementar o que ela falou aqui no início, sobre a questão de... A gente que trabalha com compras, a gente não que nem você falou, já é um especialista em suprimentos, né? Isso. Por exemplo,
Quando você faz uma determinada compra, você já tem que entender com a logística se ela tem espaço para receber, se ela tem condição de armazenar. E antes de tu fazer, você já tem que entender com o financeiro se a gente tem fluxo de caixa, se já tem uma programação para a gente usar aquele dinheiro para fazer aquela compra. Então, assim, só lembrando pro solicitante que não é só comprar, viu? Né? A velha frase que a gente ainda, escuta muito. E ainda vou bem antes, quando a gente já está ali no namoro da compra, a questão da contabilidade, de entender os impostos, de entender quanto a gente vai pagar. Então, assim, meio que a gente vai para a contabilidade, vai para o financeiro, vai para a logística. E se você tiver numa área que seja de atacado ou varejo, que você trabalha com a venda do produto, você ainda tem que ir para o marketing para fazer aquela propaganda, para ajudar a vender. Então, assim, realmente você tem que estar por dentro de todos os setores da empresa, porque aquilo que você está comprando, aquele determinado produto, ele vai fazer com que gire, né, toda aquela engrenagem da empresa, né? Então, Sim. Dentro do primeiro momento que você começa ali, desperta o interesse de comprar determinado produto até a hora da venda final, você tem todo um trâmite entre vários setores, né? Que envolve compras, financeiro, contabilidade, marketing, logística. Sim. Então, é isso. A gente tá por dentro de todos os setores. É isso aí. E a nossa próxima convidada a se apresentar aqui também é a Ingrid Cosmo, né, que vem da área de educação, da área de hotelarias também. E aí ela vai falar um pouquinho aqui pra gente da experiência dela, né, e vai contribuir mais ainda esse nosso bate-papo. Boa tarde, Josi. Obrigada, né? Obrigada a todos por esse momento, né? Essa sua iniciativa, né? Que realmente, como você conversou lá nos bastidores, a gente é carente, né? Como já foi dito aqui, a gente não sonha ou almeja ou estuda para ser um comprador, né? A minha graduação, né? A minha especialização é em matemática, né? Então, quando eu iniciei, comecei a estudar, meus planos não eram parar na área de compras, mas eu costumo dizer que eu fui picada, né, pelo mosquitinho do compras, ainda na minha primeira oportunidade de emprego. A minha primeira oportunidade foi em uma lanchonete, uma multinacional bem conhecida, né? E aí lá eles tinham um controle de tudo, eles tinham processo para tudo, processo até para você limpar o chão. Então, Bacana. imagina o controle de estoque. Eles contavam tomate. Então, para mim, primeira experiência, aquele mundo de controle de estoque. Ingrid, por que você disse que lá já era área de compras? Porque a partir do controle de estoque é que a gente dizia, né, as demandas de compra. O grande detalhe lá... Eu não sei se eu posso perguntar o ano. Em qual ano era isso? No ano de 2000. Bacana. Então, assim... Lá eles tinham controle de tudo, né? Então, processo para tudo, até para você se comunicar. O bacana de lá é que não existia comunicação sem retorno. Uhum. E eu acredito que isso vale para a vida. Né? Não existe. Quantos problemas a gente não tem em compras porque há comunicação sem retorno? Existem falhas, né? Exatamente. E o que o pessoal eles têm já que entender que a comunicação não é só eu falar para você, mas eu falar e você entender, né? Exatamente. E algumas vezes nós de compras, sabendo disso, às vezes a gente passa uma informação, né, e solicita um retorno e as pessoas acreditam que não, o pessoal de compras é muito chato, já falou, tá falando de novo, mas não, é a base, né? Não existe comunicação sem retorno. Exatamente. E a gente, para o óbvio efetuar, tem que ser dito. a gente, né, para fazer bem feita, a compra bem feita, a gente precisa perguntar o que é óbvio, né? Como aquela velha compra. Compra uma cadeira. Mas qual cadeira que você deseja, né? Exatamente. Então, assim, fui picada por esse mosquitinho lá nessa minha primeira experiência, né? Então, para onde eu fui, eu levei controle de estoque. Passei a controlar tudo. E aí eu tive uma oportunidade num complexo turístico, né? Num parque aquático aqui em Fortaleza, que ninguém sabe qual é. Né? Mas na época ele era quase que único, hoje não. Hoje a gente tem bastante parques aquáticos aqui no Ceará, que bom, né? Que Era como assistente, Ingrid? Ou você já começou comprando? Não, inicialmente eu cheguei no setor, cheguei como caixa. E aí eu era caixa de uma lojinha. E aí, para mim, o dinheiro não era só o dinheiro do caixa. Tudo que tinha de mercadoria à minha volta também era dinheiro. Então, assim, eu parei e disse assim, não, se sumir alguma coisa daqui, né?
E aí eu pedi autorização, porque até então eles tinham controle de estoque, mas somente no estoque central, não tinham controle de estoque nas lojas de venda. E aí eu solicitei autorização para poder fazer esse controle de estoque. Então eu baixava a venda do dia, né? Botava lá uma planilhazinha Excel básico, né? Botava meu estoque do dia anterior, a venda, o que teve de entrada e conferia se a minha contagem estava batendo. Era manual ou já no tinha algum Excel? tipo de sistema? Não, eu fazia todo esse controle no Excel. Bacana. E aí o que aconteceu? Toda vida que o almoxarifado me entregava alguma coisa, se ele me entregasse uma mercadoria trocada, se ele me entregasse um Guaraná no lugar de Pepsi, eu tinha como comprovar. Eu olho, dia tal, foi entregue, né, ficou sobrando 12 Guaraná e faltando 12 Pepsi. E aí a gente tinha como fazer essa troca. E aí o almoxarifado percebeu que eu tinha um controle de estoque. E aí eu fui convidada, porque era o gerente de suprimentos, né? Ele era o gestor tanto do almoxarifado quanto de compras. E aí houve uma oportunidade para o setor de compras, e aí eu fui convidada para trabalhar no setor de compras. E iniciei como assistente. E aí, iniciando como assistente, lá a reposição do estoque era feita com base no sistema. Era o sistema quem ditava como ia ser reposto esse estoque. E era de tudo, tá? Desde o alimento, ao material de limpeza, aos descartáveis, ao material gráfico, porque lá tinha muitos itens gráficos, aos itens de lojinha, porque era vendido materiais das lojinhas, né, com a marca do complexo. Então, tudo era puxado a partir do sistema. Só que imaginem, qual era o meu giro de estoque para os itens de revenda, né, para essas partes de souvenirs com a marca, e qual era o tempo de reposição para os alimentos. Então era totalmente diferente. Imagina que o sistema, para um ele acertava, mas para outros não. E aí a gente começou a criar, com o nosso velho Excel, né, ferramentas que dessem uma reposição, né, mais direcionada. E com então, isso, assim, né, o comprador ele tem que ter essa sensibilidade também, né, de sentir na hora que, assim, algumas coisas não tá funcionando e ele tem que fazer alguma modificação, né? De repente, o sistema, já como no caso da Ingrid, né, não tinha sistema, usava o Excel. Então, assim, o comprador, lá no início, às vezes muito desiste, né, porque encontra dificuldade e não sabe como ir já gerenciando, né? Eu falo gerenciar, né? Porque de qualquer forma, ou no início da carreira ou no final, você tem que ter uma forma de gerenciamento. Então tem que ter esse feeling. Então tem que ter essa iniciativa de ir atrás de alguma coisa. Se está numa empresa e a empresa não tem um sistema bom, né? De repente nem tem um sistema, como era o teu caso. Então já faz um controle, faz numa planilha, mas sempre organizando, né? É partir do ponto que hoje é assim, mas amanhã não necessariamente. A história da Gabriela, assim. Né? Eu nasci assim e vou morrer assim, né? Porque é muito comum a gente entrar nos setores de compras e o pessoal diz assim, não, mas sempre foi assim, então vamos seguir assim. Não, ele veio até aqui assim, mas se a gente identificou que há um ponto de melhoria, por que não melhorar? Por que não transformar a nossa rotina mais leve? E quem é que tem essa obrigação? Não é o gerente, não. A gente não pode botar tudo para o gerente. O gerente ele pode dar o suporte para que a gente assim realize. Mas nós podemos sugerir. O que é que está doendo? Quem é que está com o sapato apertado? Sou eu ou o gerente, né? Então, assim, eu fui identificando. E aí, lá, inicialmente, era só um hotel, um parque, né, turístico e um complexo de barraca de praia. Só que foi crescendo, né? Eu saí de lá, já estavam com 4 hotéis e mais o parque e mais a barraca de praia. E a gente saiu de um quadro de um gerente e 4 compradores para um gerente, um coordenador e tinham mais 16 pessoas compondo o setor de compras. Então, assim, a gente foi transformando, né? A gente foi crescendo junto com a área. Eu iniciei lá como assistente e finalizei minhas atividades como coordenadora de compras. Bacana. Você começou do início, lá como assistente, foi escalando ali todas as oportunidades em que apareceram para você e saiu de lá como coordenadora, né? Exatamente. Muito bacana essa evolução. De lá, depois eu ainda passei pela indústria, por um ramo varejista, né, onde a gente compra já para revenda.
E passei por outras, também pela área de educação, comprando, né, para a escola. E assim eu posso dizer que hoje eu tenho experiência com compras de consumo, compras de industrialização e Muito compras bom. para revenda, né? Então, Muito bom. passei aí por áreas diferentes do setor de compras. E esse é o intuito mesmo. Assim, esse é o intuito do canal, né? A nossa página lá no Instagram, ele é voltado, certo? Inicialmente para quem está começando, porque a gente sabe que na nossa área não tem aquele negócio, até como o Maírton falou, que a pessoa nasce criança, ela tem um sonho de ser bombeira, de ser engenheiro, de ser arquiteto, mas quem é que nasce com o sonho de ser comprador? Certo? Então, assim, a nossa proposta inicial era já de trazer vocês aqui, era já para mostrar, né, para o pessoal também que a gente pode começar bem pequenininho, certo? E ir avançando, né, e mostrando que a gente pode chegar, né, a um ponto maior. Josi, só para me complementar aqui uma fala que ela disse, na questão do feeling, né? O feeling, ele é um diferencial, certo? Eu já trabalhei com um sistema que ele sugeria a compra. Só que o sistema, ele é uma coisa fria, ele vai analisar números e cálculos, né? Se você não tiver um entendimento de um período sazonal de venda, o sistema ele não é capaz de te dizer que nesse período, por exemplo, se você trabalhar na área da construção, que esse período de novembro é um período que mais vende tinta, que no começo do ano é o período que mais vende telha por conta da chuva. Então, assim, o sistema ele não faz essa análise. Então, assim, o nosso filho, o nosso sentimento, o nosso entendimento como pessoa é que faz o diferencial. Porque eu já vi muito caso de empresas que não vou colocar um sistema que faz o gerenciamento só que o sistema ele precisa lá para saber isso, o que realmente precisa. Isso. Então, é só para complementar essa questão do feeling, né? Muito bacana, Maírton. Então, assim, gente, eu vou entrar, certo, aqui nos temas que a gente tem hoje para conversar já com vocês. E eu gostaria que vocês me trouxessem um pouco da experiência de vocês, certo? Nós vamos começar, então, a parte de negociações e habilidades interpessoais, certo? Eu gostaria que vocês já trouxessem um pouquinho de como foi a experiência, né? De vocês nas empresas aonde vocês já passaram com essa parte de negociação, né, de habilidades interpessoais em que vocês já tiveram e tem, né, até hoje, porque todo mundo está ativo aqui no mercado, né? Bom, eu parto de um conceito, né, que eu já tinha falado aqui anteriormente, que o relacionamento que você tem com o fornecedor, ele é um diferencial muito importante na hora da negociação, certo? Quando você, eu falo que a Ju explicou aqui agora, o fornecedor, ele não é só um fornecedor, ele é um parceiro. Então, quando você vai analisar, parece até estranho eu falar que nem tudo é só preço, mas existem situações que não é só preço. Eu não posso trocar um fornecedor que me dá uma assistência, que tem todo um trabalho envolvido, às vezes por conta de, sei lá, 20 centavos num preço, R$1 num preço. Dependendo da urgência também, da falta de programação, você acaba comprando mais caro, né? Para atender uma urgência, para não deixar parar, né? Isso. Então, assim, hoje eu acredito muito na parceria das empresas com as fábricas, com os fornecedores. Eu acredito muito nessa parceria, nesse bom relacionamento que ele é desenvolvido ali no ato da compra, certo? Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu, que o dono de uma empresa pediu para conseguir determinados brindes para fazer uma ação. Isso era numa quinta para fazer numa sexta. E aí o comprador liga para o representante e ele, tipo assim, você liga hoje para o representante para ele te entregar amanhã. E a gente sabe que isso exige uma programação, né? Às vezes o cara vai pedir na fábrica, não é você pede e hoje ele tem. E o representante vai e responde, rapaz, eu só tinha aqui X brindes para uma ação amanhã específica em outro fornecedor. Mas eu vou tirar aqui 50% desses brindes pela nossa parceria, pela nossa amizade, digamos assim, bom relacionamento, para você não deixar a empresa na mão nessa situação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o fornecedor ele não é obrigado a dar, ele poderia simplesmente dizer, não tenho. Mas isso essa hora aí é que envolve a parte do bom relacionamento que você cria com o fornecedor. Tem fornecedor que às vezes faz ter, e só por você não ter um bom relacionamento, o cara, não tenho não. De um jeito bacana com eles, às vezes eles não não tenho. Às vezes o cara tá lá com o quarto entupido de brinde. Então, assim, eu acho... E aí, quando é um comprador amigo seu, ele diz assim, não, pra você eu dou, mas pra
Eu não vou dar porque... Acontece porque às vezes você tá ali, Rapaz, né? Porque quando a gente faz essas como ações... é tu que tá pedindo... Quando tu for falar com ele, tenta não falar, deixar o microfone assim. Ah, certo, não desculpa. virar. Não vira tanto. Tá. Voltando. Tem representante que nem você falou. Ele diz assim, rapaz, como é tu que tá pedindo, eu vou arrumar. Mas se fosse fulano de tal, não... E tu não fala que eu consegui, porque o comprador, o teu vizinho, né? Ele já me pediu. Pronto, mas eu disse que não pronto, tinha. Ou então tu disse que me pronto. solicitou antes. Gente, essa Então, parte... é bem- Então, assim, essa habilidade que tu acha que o comprador, né, que está iniciando na área, ele deve ter para conseguir já boas negociações? Fala aí pra gente. Eu acredito nessa questão do bom relacionamento, uma boa comunicação, certo? Às vezes a gente sofre muito com essa questão de eu falo A e a pessoa entende B. Tem que A ter uma dica do comunicação, especialista aí, ó. tem que ter uma comunicação muito clara, você tem que explicar. Eu já vi vários casos que você explica uma coisa pro fornecedor, que desenha para ele, e quando é de tarde ele vem com uma coisa totalmente diferente do que você falou. Parece que você é tá... a dica também de registrar, né? Sim, de tudo sim. que negociar também, né? Passar um registro depois. Sim, sim, E sim. o muito importante é a devolutiva, né? A gente negocia Tu tá com vários virando muito fornecedores. Então, assim, se a gente está negociando com mais de um fornecedor, é importante a gente dar o retorno positivo, mas também fazer o retorno negativo. A questão do feedback, né? Exatamente. Não é assim, o bom relacionamento não significa que eu vou comprar sempre com aquele vendedor, com aquele fornecedor. Com certeza. Eu posso dizer assim, algumas vezes eu precisei realizar compras de maquinários que eu não conhecia, né? E aí eu tenho um vendedor que ele sempre me ajuda. E aí eu ligava para ele me passava o preço e eu dizia assim, não, rapaz, mas teu preço está muito lá em cima. Né? E ele não baixava? A gente disse aquele percentual, né? Porque a gente jamais Não passa pode revelar preço, né? de um para o outro, né? Porque isso é uma questão de ética. A gente dá aquela margem percentual. Olha, o teu preço está 20%, 15%, está muito discrepante. Né? E aí ele me ajudava, disse, não, pois bora entender se a qualidade é a mesma. E aí a gente vai lá para as descrições do produto, às vezes o mesmo fabricante, porque às vezes a gente tem produtos do mesmo fabricante. Que é a primeira e segunda linha, a diferença é só essa. Exatamente. E aí você pode estar cotando o que está com mais barato é a segunda linha e o mais caro é a primeira, Que nem né? diz um amigo meu, você tem que comparar banana com banana. Ele fala muito Não isso. adianta comparar banana com mamão que não vai. E ainda tem que ter cuidado porque tem a banana nanica e a fraca, né? É bacana. A gente ainda tem que ter esse cuidado. Então, assim... Então, a gente tem que formar parceiros, mas não perdendo a ética, né? Não dizendo, vou fazer uma parceria e aí eu tenho sempre que comprar. Não tem. Você tem que explicar pro cara, olha, dessa vez você ganhou, dessa vez você não ganhou. E o relacionamento bacana, aquele ganha-ganha, é aquele que você entende. Sim, né? sim. E mantém o relacionamento. Tem Isso, fornecedor... então fica a dica aqui, né, gente? Então, sempre que vocês realizarem uma cotação, independente do fornecedor já fechar ou não, né, com vocês, sempre dê o feedback, né, informando para ele que você fechou, né, com outro, caso ele não baixe o preço, né? Informe para ele que está comprando do outro, porque o outro, no caso, já negociou, né, baixou o preço mais em conta, mas sempre dando esse feedback. Por quê? Se você não fizer isso e só ir pedindo cotação, vai chegar uma hora que ele não vai responder mais, porque não teve essa comunicação de ida e volta. Podem dizer, assim, eu escuto Eu já muito vi casos que fornecedores falou, o vendedor, eu não vou te responder mais, que tu nunca, só me orça, só pega o meu orçamento para completar a cotação. Só perder tempo, né? E aí, assim, inclusive, né, eu já vi colegas meus externarem essa reclamação e insatisfação para a gerência de vendas, porque realmente isso não é postura que um vendedor se coloque para um cliente, né? Mas existe. Em contrapartida, acontece bastante, mais do que o que a gente pensa. Mas em contrapartida, né, o nosso papel também é dar a devolutiva e não deixar a pessoa esperando, né, o sim que não veio ou não que nunca vai vir. Muito bacana, Rayane. E um grande detalhe, né, que é uma fala também bem comum dos compradores, é informar que não dá tempo. É só você fazer aquele e-mailzinho padrão, cópia oculta para todo mundo e você responde a todo mundo. Agradecemos a sua cotação. E agora a gente tem a ajuda aí da IA, né? Exatamente. Se não Tá me tiver ajudando tempo de demais fazer, já, né, viu? a gente não tem tempo de pensar, vai lá, coloca. Só que é como o Mailton falou, né? A máquina tá lá, mas você precisa dizer para ela o que é que você precisa, né? Não é só jogar lá e querer que ela responda, né? Mas a gente tem essa ajuda aqui também. Gente, muito bom. E eu tenho outro tema aqui, que é de gestão de fornecedores.
Hoje muitos compradores, eles têm a dificuldade, né, de falar com o fornecedor. A gente tem muito fornecedor que às vezes tem aquela resistência na hora de baixar o preço, da gente conseguir aquele safe que pra gente tem que mostrar lá na hora dos indicadores, certo? E da gente conseguir realmente aquele parceiro, que eu não chamo nem só de fornecedor, eu chamo de parceiro do negócio, né? A gente tem, às vezes, a dificuldade de conseguir aquele parceiro que atenda no preço para a gente bater a meta, né? Que atenda num prazo, que atenda na quantidade solicitada, que às vezes é um problema também, né? Se a gente já fizer a compra de alguma coisa a mais, certo? Então, eu gostaria que cada um de vocês já me falasse um pouco de como já funciona a gestão de fornecedores na empresa onde vocês passaram, certo? E se vocês já tiveram alguma participação, né, na seleção, né, em homologar fornecedores? Eu acho que para realizar uma boa gestão de fornecedores, primeiro você tem que ter controle. Eu acho assim, controle dos parceiros que você tem e primordialmente eu acho que você tem que, antes da gestão de fornecedores, você tem que conhecer o seu produto. Qual o produto que você compra, né? Eu compro material de construção civil, que nem o Mailton, né? O material de construção civil, quais são as especificações desses materiais? Quais são as unidades? Realmente Conhecer o que está comprando. A partir daí, você vai conseguir desenvolver o fornecedor. Você vai entender quais são as diferenças de um fornecedor para outro. Você vai entender quais as adequações que um tem e o outro não tem. Solicitante, uma dica aí para o solicitante. Especifiquem o que vocês precisam, Sim. certo? Que ajuda muito o comprador. Muito mesmo. Então, especifiquem. Às vezes vocês sabem o que mas a gente, comprador, já pega um exemplo. Eu pego uma cadeira para comprar, né? Como a Ingrid até falou no início. Se não tiver o modelo, a cor da cadeira, o tamanho que vocês precisam, a gente não tem como saber. Então, fica a dica. Especifiquem. E aí, eu acredito que com o conhecimento do que você tem, do que você está comprando, você pode sim entender o mercado. No mercado, quais são os fornecedores que eu posso trabalhar X categorias de produtos, né? E a partir daí, você classificar eles, né? O fornecedor, você entende. Eu estou comprando uma categoria de material. Eu tenho 3 fornecedores. Um exemplo, porque 3 fornecedores é a obrigatoriedade basicamente dos processos iniciais de compras, né? Sim. Que hoje a gente já está em uma categoria de compra diferenciada, que são as compras estratégicas, Sim. por bloco, por categoria de produto, que aí já é uma parte mais avançada. Sim, né? E algumas compras a gente tem até aquele fornecedor, né, que é específico, só tem aquele. Que tem as obrigatoriedades, né? Como é o meu caso hoje, eu trabalho muito com a obrigatoriedade de garantia. Então, eu sou... E aí o cara tem que ser parceiro mesmo. Eu sou obrigada a comprar dele. Isso. E aí, assim, com isso você consegue entender quem pode te atender e, de acordo com a situação, você vai trabalhando aquela carteira de fornecedores que você tem. Não tem tempo. Qual é o fornecedor que tem na pronta entrega? Beleza, eu consigo ganhar no custo e na entrega? Sim. Não, o que vai ser mais danoso para a minha organização? Perder no custo ou perder no prazo? Porque às vezes você perde no prazo e não entrega o cliente, né? E sem cliente não tem faturamento. Então, você faz esse gerenciamento de fornecedores pensando sempre no resultado final. O que o meu cliente final vai receber? Eu acho que a partir daí é a primeira dica, né, que você tem que fazer, é entender o mercado e quem te atende. E a segunda principal dica para controle de fornecedores entender que fornecedores você tem como parceiro e que fornecedores você tem como prestadores de serviço, né? O Mailton classificou muito bem, eles na fala deles, né? A relação que você tem com o fornecedor, ele diferencia. É uma fala que eu tenho muito para o meu time, para as pessoas que eu ajudo com instrução de suprimentos, aquele que mais aperreia é o que é atendido primeiro. Então, assim, além do que aperreia mais, o que é atendido primeiro, você tem que ter essa relação de verdade, de sensibilidade com o fornecedor, porque com essas relações mais próximas, principalmente com o representante, né, que é quem nos atende diretamente, ponte, né? Isso, que é a nossa ponte com o fornecedor,
você consegue ganhar em coisas que talvez outros profissionais da área de compras que não têm o mesmo relacionamento não conseguem. Certo, entendi, né? Então, pela tua fala aí, o que a gente deve fazer, a gestão de fornecedores, é a gente já medir o atendimento dele. Isso. E a parte de relacionamento dele também, né? Porque Isso. se a gente já pede alguma coisa com urgência, fornecedor não atende, aquele então, né, não é aquele parceiro que a gente está esperando para o nosso negócio. Sim, e eu assim, eu tenho uma carreira na Extensa em compras, e é umas frases, eu adoto um pouco de frases assim, que eu sempre, para todo canto que eu vou, eu adoto elas, e tem dado certo, né? A gente não espera que você diga o que eu quero escutar, mas a gente espera que você diga e cumpra o que você me disse. Muito então, bacana, Rayane, muito bom. Cumprir com data, nem sempre eu vou ser atendida, mas me dá uma data e cumpre com ela, que a gente vai gerenciando internamente se a gente consegue manter o primeiro relacionamento ou não. É muito bom. Tu falando essa frase, eu me lembrei de uma frase que eu uso muito. Geralmente chega uma solicitação para mim, aí no final da solicitação chega assim, ó, para ontem. Para ontem. Aí geralmente, pra ontem. Aí eu respondo assim, ó, é pra ontem? Então Deveria você tá atrasada, era pra ter pedido antes de ontem, né? Porque geralmente acontece muito isso, eu tô precisando disso aqui pra ontem. Aí o rapaz, poxa, tá atrasada, era pra tu ter pedido antes de ontem, né? E outra coisa aqui que é importante na fala da Rayane, né? Assim, a pessoa tem que realmente falar aquilo que vai executar, né? O que muitas vezes a gente observa é o comprador, o vendedor diz assim, não, eu não consigo entregar na data. Aí ele fica, não, tenta, e aí fica insistindo até o vendedor dizer que vai entregar naquela data, e aí a entrega não acontece. Então, assim, é muito bom a gente ter a sensibilidade da primeira informação. Sim. Se ele diz que não vai entregar naquela data, se ele não lhe procurar, olha, eu consegui, vou lhe conseguir atender antes, se você ficar insistindo, ele vai dizer que vai lhe atender, mas na realidade isso não vai acontecer, porque eu costumo dizer no meus treinamentos, você pediu para ser enganado, porque quando eles dizem uma data, às vezes eles não conseguem cumprir, imagina você querendo forçar ele a dar aquela data. Aí é que não vai conseguir mesmo, né? Aí é que não acontece realmente. Muito bom, gente, é isso. Aí assim, aproveitando que a gente está nesse clima aqui de gestão, de controlar, de medir, eu gostaria que a Ingrid me falasse um pouquinho sobre indicadores, né? O que tu dá de conselho para quem está iniciando na área, que precisa bater aquela meta no final do mês, né? De mostrar para o gerente as metas lá em cima. O que tu dá de conselho para quem está começando? Para início, mesmo que eu acredito que seja a gestão, os indicadores de gestão, inicialmente é você saber o prazo do seu atendimento, né? A solicitação ela foi emitida. Quanto tempo da solicitação até a data da emissão da ordem de compra? Cumprir os prazos, né? Inicialmente, a gente saber qual é o prazo do atendimento dessa solicitação. Porque é bem comum o pessoal chegar dizendo, mas eu pedi mês passado. Aqui o indicador. A gente está atendendo as solicitações com prazo médio de 5 dias. Né? Então, que é dentro de uma semana. Outra coisa que é bem importante é o prazo da ordem de compra. Quando a gente compra um pedido, quando a gente realiza um pedido, a gente bota na ordem de compra lá o prazo de entrega, a previsão de entrega. E aí, a entrega está acontecendo dentro dessa previsão, porque é outro indicador importante, né? Se as entregas estão acontecendo dentro da programação. E caso não esteja acontecendo, Ingrid, o que o comprador iniciante deve fazer? Entra dentro do que a Rayane comentou. É um indicador onde a gente consegue medir também o desenvolvimento do fornecedor. Né? Então, assim, se eu estou colocando que a data de entrega é X e o fornecedor está demorando 2 dias a mais para entregar, a gente consegue mensurar aquilo ali e passar dados para o fornecedor. Olha, eu lhe comprei, você ficou de me entregar no dia 10 e só está me entregando no dia 12, 2 dias depois. Isso está interferindo na minha linha de produção. E quem trabalha em compras, né, a gente sabe que a nossa ferramenta são os dados, né? A gente tem que ter prova de tudo, a gente tem que ter ali um número muito claro na nossa frente, né? Até para nos ajudar na tomada de decisão, né? E aí, muito importante nisso é o volume, né? Porque é bem comum, às vezes, a gente ter um grupo de compradores e aí um comprador com um volume mais significativo e outro com um fluxo menor. Então, em cima disso, você também consegue distribuir bem as atividades dentro da área. Então, 2 indicadores aí já... Dica pro gestor, né? Que está começando agora também, né? Às vezes a pessoa, era um comprador e assume a supervisão, assume a gestão.
Então, né, os indicadores também vão ajudar nessa gestão, nessa gestão, né, na distribuição de tarefas. Exatamente. Muito bom. Então, assim, 2 indicadores iniciais aí de produtividade, a solicitação de compra, o prazo para atendimento, e o outro é a medição se as ordens de compras estão acontecendo. Certo. Então, esses são, no caso, os indicadores em que você indica para quem está iniciando. É bem importante, até mesmo para que ela fale assim, mas tudo chega em atraso. Não, você tem dados para comprovar que não está chegando em atraso, né? Muito bom. E outro bem importante é o saving, né? Com falar relação ao isso, valor da última compra. Sim. É muito importante que a gente tenha um relatório que ele traga o valor atual da compra e o valor da última compra. E aí a gente consegue, né, a cada item, colocar lá qual é o saving a cada item. E uma coisa que é importantíssima o comprador no momento que ele vai realizar a compra, ele saber o valor da última compra. Só ele sabendo o valor da última compra é que ele consegue não acrescentar mais custo naquilo ali. Então, é um indicador importantíssimo na hora da negociação. A gente está no Brasil e a inflação aqui, ela não é estável, ela está sempre crescendo. E aí, como é que eu mostro um saving que ele é positivo? A gente faz isso com base na inflação. A inflação subiu 3%, mas o meu saving só subiu 1%. Mesmo assim, eu tive uma redução, porque eu diminuí 2% em relação à inflação. Exatamente. E aí você consegue buscar os indicadores de acordo com o segmento de cada um. Tem o indicador de inflação da construção civil, tem o de alimentos. Então, assim, você consegue destacar também o seu crescimento relacionado à área que você está trabalhando. Justamente, né? E aonde a gente tem, no caso, aquela oportunidade de mostrar que a gente não é só um mero digitador de pedido, né? Não, a gente como é estratégico. dizem, né? Qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar, né? E o que a gente mostra ali já com o Save é que a partir do momento que eu faço uma boa negociação, certo? Eu tenho aquele poder lá do setor, né, comercial, já fazer uma boa venda também, né? Porque se eu compro aquele material e compro ele com um preço muito bom, eu vou ter uma ótima oportunidade de venda, né, e de me destacar na empresa, certo? E da minha empresa se destacar também na frente dos concorrentes. Exatamente. Certo? Então, na minha opinião, o Save, assim, ele tem um peso muito grande para o comprador. Na verdade, é o principal indicador de compras, né? O Save. Exatamente. Eu acho que eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, sobre o custo de comprar. Né? Você tem um setor de compras, você tem um comprador, ele é um custo dentro da sua empresa. Quando você tem um Save, você está mostrando para a sua empresa ao contrário, que com aquele comprador, você está conseguindo reduzir custos que você não reduzia antes. Então, assim, você mostra para a empresa o quanto é valioso você ter um setor de compras. Isso, você ter um profissional de compras. Um profissional que entenda, né? Então, assim, ele é primordial, né? E existem vários outros também, curva ABC. E curva ABC, ela não é somente de estoque, também tem a curva ABC de fornecedores. Quais são os nossos principais fornecedores? Não dá para a gente fazer um controle ou um retorno para todos os nossos fornecedores, né? Então, assim, quais são os principais? Quais são aqueles que mais impactam o negócio? Você fazer essa curva ABC, saber quem são esses fornecedores e trazê-los mais próximos de você. Lead time também, de tempo de atendimento, lead time de fornecimento. Isso é importante chegar no prazo, são, né? dois tipos de lead time que afetam diretamente a operação, que é o lead time de fornecedor e o lead time de processo. Então, pegando o começo da fala da Ingrid, onde é que está sendo a falha? É a gente que está demorando a pedir ou é o fornecedor que está demorando a entregar? Então, entender o lead time de cada um e onde que está sendo a quebra de processo, né? E aí a gente só consegue isso com indicadores, né? Assim, pra gente isso aqui é o básico, né? Mas a gente encontra ainda muitas empresas sem indicadores, sem saber qual é o prazo que está realizando. Sim. Assim, eu já passei, né? Antecipando aqui um quadro, já passei por uma situação que foi dito assim, não, comprador X, ela não atende processo, ela ajuda todo mundo, é na base da camaradagem, né? Assim, a fala do trabalho da pessoa era como se ela fizesse tudo fora, né, dos processos. E aí é engraçado que quando eu fui lá e puxei os indicadores, era totalmente o contrário. Ela era a única que estava dentro dos processos, até mesmo antes de ter os indicadores. Quando você é cobrado pelo processo que às vezes nem existe. Exatamente. Então, assim,
ela estava totalmente dentro do processo, só emitia-se, a nota fiscal só era emitida depois que a ordem de compra estava aprovada. E aí, como é que a gente consegue isso? Essas informações? Por meio de indicadores, né? Então, assim, enquanto que outros compradores, não, você via claramente que a nota fiscal tinha sido emitida antes da emissão da ordem de compra. Entendeu? Então, assim, é como você consegue destacar o trabalho dos profissionais, dos compradores, é por meio dos indicadores, né? E, infelizmente, as pessoas só olham para a área de compras quando você começa a mostrar dados. Então, assim, é primordial você ter indicadores. E o que me fez, né, sair de assistente para coordenação de compras, na minha primeira experiência realmente dentro da área, Isso, foi mostrar os dados mesmo, né? Foi eu trazendo dados, foi eu mostrando os dados que inicialmente eu não mostrava como indicadores, Muito eu bom, mostrava gente, o que muito estava rico. acontecendo. E a gente tem um quadro aqui também, que eu acho muito bacana, vou fazer bem rapidinho com vocês, que é o quadro A Hora do Pastel. Por que o nome A Hora do Pastel? Porque a gente sabe que sempre aparece aquelas compras imediatas, muito rápidas, né? E que a gente precisa realmente atender na hora. Então, eu vou aproveitar aqui esse tempinho só pra gente fechar. E eu gostaria de fazer a hora do pastel, né, com vocês. E que cada um me falasse uma situação, certo? Breve, que apareceu aquela compra imediata, que era em cima da hora. E assim, eles falaram aquela velha frase pra vocês: se não comprar agora, a fábrica vai parar. Rapaz, aconteceu uma situação comigo. Do nada, a empresa, cesta de Natal pros funcionários. Isso era tipo, sei lá, dia 18 de dezembro. Todo mundo começa a comprar, ó, em o Cesta quê? de Agosto, Natal no pros setembro já começa a esgotar, né? Agosto Rapaz, já com eu sei que, né, no meio dessa cesta tinha uns congelados. E aí eu tinha feito uma cotação com a fábrica. Uma cotação, tipo, eu fiz hoje 3 horas da tarde. Quando foi no dia seguinte que eu cheguei na empresa de manhã, tava lá o caminhão descongelando. Desculpa. O caminhão descarregando os congelados. 7 horas da manhã. A cesta não estava montada ainda, não sabe? A gente só entregar pro cliente 3 dias depois. Gente, o que é que eu vou fazer com esses congelados aqui? E como foi que tu resolveu? Não, eu liguei pra fábrica, o cara, não, mas você não, eu pedi um orçamento, por isso aquela questão da clareza, você pede um orçamento, o cara fatura o pedido. Eu não venha buscar isso aqui, senão eu não tenho nem como entregar isso aqui. Pelo amor de Deus, como é que nós vamos comer tanto? Gente, foi bem complicado. Vocês compraram no final? Realizou a compra? Não, conseguiu, foi uma coisa assim, força-tarefa. Aí essa eu tive que devolver, mandei pra lá. E aí, no dia certo, que foi 2 dias depois, quando a cesta já estava montada, eles foram, entregaram tipo 2 horas da tarde, a gente colocou nas cestas e os funcionários levaram no final do dia. Muito bacana. Mas o comprador, né, como é um bom negociador, eu acredito que tu negociou com ele, negociou, né, com a área interna também, né, pra conseguir ele fazer alguma coisa. Sim, é aquela questão que a gente negocia até com os nossos próprios colaboradores, né? Exatamente. Muito bom, né? Tem algum caso, Raiane, pra contar pra gente? Não, agora eu não tô lembrando, né? Mas isso é muito engraçado. E assim, a hora do pastel, eu vou dizer que pra mim é uma realidade a hora do pastel. Eu ir lá e comprar. Me dá aqui o cartão de crédito. Vou lá. Pego o meu carro. A hora do pastel que eu lembrei agora pesada. Fui comprar as coisas do Black Friday pra uma empresa. Tipo, na cesta do Black. Isso foi no ano passado. E aí me deram o cartão corporativo da empresa pra me fazer essa... Eu não lembrava disso. Pra me fazer essa compra. Eu simplesmente, quando eu cheguei na empresa, tudo certo, tá aqui os... Pronto, e o cartão? Que cartão? Cartão corporativo da empresa. Não sei, cadê o cartão? Eu perdi o cartão, gente. Perdi o cartão. Fui ligar para banco 7 horas da noite para cancelar o cartão. Assim, uma loucura, porque a gente foi umas 8 pessoas fazer essa compra e todo mundo sei o quê. E aí a gerente, mas você vai, porque a responsabilidade do setor de compras, tá aqui o cartão. Muito cuidado, não entrega o cartão na mão de ninguém. Eu simplesmente perdi o cartão da empresa. O principal Muito é bom, realmente... Ai, meu Deus, a hora do pastel, eu voltei demais. Aconteceu comigo um domingo em família, né? Tô lá, eu, filhinha pequena, minha primeira filha ainda. E aí falta batata frita, minha gente. Como é que pode faltar batata frita, né? E não tinha, a entrega era para ter acontecido na sexta-feira. E ninguém do almoxarifado me comentou que a entrega não havia acontecido, né? E aí o que foi? Lá vai eu botar a família todinha dentro do carro, passa pelo Mercado Central, enche o carro porta-mala de batata, né? Sem cartão corporativo nenhum, ainda bem, na época a gente ainda conseguiu faturar. E aí vai deixar lá no complexo
lá no complexo que dizem que é Fortaleza, mas que não era em Fortaleza. Com Era a família em outra todinha, cidade. Em outra cidade. E lá vai com a família todinha, chega lá, descarrega tudo, né? E aí, quando a gente chega lá, não tinha no almoxarifado, mas o estoque do setor estava cheio. Mas só pelo fato deles terem solicitado e não terem sido atendidos, aí já dá aquele nervoso em todo mundo. Aquele gelo. É porque compras tem que ter aquela emoção, né? Se não tiver Exatamente. emoção, não é Se não depois tiver compra. Mas, não é compra. resumindo, eles não tinham espaço para colocar. Eu tive que ir para o almoxarifado colocar o material lá. Então, assim, ainda tem esses detalhes, né? Que eles dizem que tá faltando coisas que ainda tem no estoque. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Gente, essa foi a nossa Hora do Pastel. Tiveram muitos casos, né? Acredito que vocês, né, se identificaram com muito deles também. Se você já Curtir, tiver a Hora do compartilhar. Pastel pra colocar aí pra gente também, já manda pra gente, já conta pra gente que a gente vai já colocar na nossa próxima edição aqui. Não esquece de seguir o nosso canal. E é isso, muito obrigada a todos.